Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Mateus 28. A palavra de Deus nos diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 1. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, ali o verão. Amém? Assentai-vos, irmãos. Na cruz do Calvário, momento da sua agonia, momento da sua dor, a paixão de Cristo, nós temos o que convencionou-se chamar as 7 palavras da cruz, espalhadas pelos 4 evangelhos. Normalmente, quando estamos no momento de dor, de angústia, estamos exaustos dos limites das nossas forças, nós somos às vezes agressivos, somos ásperos e até damos algumas desculpas. Eu falei assim porque eu estava muito cansado. Eu respondi daquela maneira porque eu estava muito estressado. Alguns dizem: olha, quando eu estou com fome, sai de baixo, ninguém me segura. Eu fico assim mesmo, eu perco ali o meu controle. Jesus estava no limite de todas as forças humanas. Ele já havia sido preso, esbofeteado, chicoteado, ferido, cuspido, havia feito ali um caminho da Via Cruz, não tinha nem forças para conseguir levar a cruz até o final. Obrigado, Simão, se deu a fazê-lo, e agora está na cruz. Mas a primeira palavra que ele diz não é uma palavra áspera, não é uma palavra de condenação. A primeira palavra que ele diz na cruz é: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra é uma palavra que traz esperança. Aquele ladrão arrependido, um dos ladrões que estava ao seu lado, pede a ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a sua resposta foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
terceira palavra foi uma palavra de afeto, de amor filial, da preocupação de um filho que está vendo a sua mãe sofrer ao pé da cruz. E ele diz para João, discípulo amado: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Desde então, o discípulo amado a tomou e levou para a sua casa. A quarta palavra foi uma palavra que demonstra a sua humanidade. Ele disse: tenho sede. A quinta palavra foi a palavra de abandono, de distanciamento, porque o que o pecado faz entre nós e Deus é separação. Ele estava levando toda a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o que profetizou o profeta Isaías. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se você lembrar, Jesus, no seu nascimento, os anjos vieram e serviram. Houve um coro angelical. Na sua agonia, no Getsêmani, os anjos serviram. Na sua tentação, os anjos o serviram, prepararam um banquete após a tentação. Na ressurreição, os anjos também apareceram. Mas na cruz, ele estava sozinho, porque carregava os nossos pecados. A sexta palavra foi uma palavra de preço pago. Ele bradou: está consumado. Está consumado. Está pago o preço. E a sétima palavra foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Creio em Jesus Cristo, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Quiseram que ele permanecesse aqui. Se esforçaram para que ele permanecesse aqui. Conspiraram para que ele permanecesse ali. Você pensa nesses soldados, e aí nós vamos antecipar aqui um pouquinho o texto. Os judeus, os escribas, os sacerdotes, disseram: olha, esse embusteiro falou que ia ressuscitar. Então, para que não venham os seus discípulos e roubem o seu corpo, Pilatos, nos dê uma guarda, dá um destacamento para a gente e põe lá na porta do sepulcro, porque se eles vierem roubar o corpo dele, no segundo estado, vai ser pior do que o primeiro. E aí Pilatos, guardai como quiser. Essa é uma ironia. Talvez Pilatos já tivesse conversado com o centurião. Você lembra que o centurião, o que disse o centurião quando Jesus foi crucificado? Quando o dia se fez noite, quando a terra tremeu, o centurião confessou, o centurião disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Eu imagino Pilatos perguntando ali ao centurião: como foi a crucificação daquele homem que eu condenei, que eu entendia que era justo, mas ele não teve força, ele não teve coragem, ele foi covarde, lavou as mãos. E o centurião disse: olha, está tudo indo normal, mas ele falou umas palavras bonitas lá. Ele se portou diferentemente do que todos os outros crucificados, porque quem está ali pragueja, quem está ali xinga, quem está ali blasfema, quem está ali fala mal do mundo, quem está ali brada, grita. Ele não disse palavras de amor. E teve mais: em dado momento o dia se fez noite e a terra tremeu. E eu vi isso com os meus olhos, e para mim ele era o filho de Deus. E aí Pilatos diz: vai, guarda aí, o que vocês quiserem, não. E dá o destacamento. Agora, se imagina, num lugar, é lá um trabalho, o pessoal tem um serviço, comunidade. Imagina você, como um soldado, por um momento, e você recebe uma missão. Olha a missão que você recebe. Um soldado preparado, de uma
legião romana, e a sua missão é guardar o morto dentro de um túmulo com uma pedra que pesa o suficiente para que seja necessário 20 homens para removê-lo. E a sua missão é essa: olha, você não pode deixar esse morto sair dentro do túmulo. A sua missão é manter o morto lá dentro do túmulo. Você imagina você como um soldado: olha, essa é a missão mais fácil do mundo. Meu colega está lá suprimindo a rebelião, outro está lá na guerra, eu estou aqui, a minha missão é guardar o morto dentro de um túmulo com uma pedra muito pesada. E a maior ameaça, a maior advertência: olha, tem os discípulos guerreiros pescadores com medo, que fugiram, o líder deles negou ele diante de uma serva, e talvez eles tentem roubar esse corpo aí. Missão fácil, né, irmãos? A missão mais fácil do mundo, até que o anjo apareça, até que a terra trema, até que o anjo mova a pedra. E o texto diz que eles caíram aterrorizados, estarrecidos, espavoridos e como mortos. E a Bíblia diz que o anjo sentou sobre a pedra, um sinal de vitória, como se estivesse dizendo assim: vem cá, vem botar a pedra no lugar de novo, vem tampar o túmulo de novo. E aí esses homens foram contar, depois da ressurreição de Jesus, para os sacerdotes. Foram contar para os sacerdotes o que tinha acontecido. E você podia imaginar que esses sacerdotes pudessem, nesse momento agora, se quebrantar, crer, acreditar, fazer como o centurião. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. São soldados que estão dizendo, não são discípulos, são soldados que estão falando que o anjo veio, removeu a terra e ele saiu de lá de dentro, vivo. Era o momento de crer. Mas, irmãos, milagres não faz as pessoas crerem, anjos não faz as pessoas crerem, nem a ressurreição dos mortos faz as pessoas crerem. Se não for quebrantado, se não for tocado pelo Espírito Santo de Deus, se não for tornado nova criatura, não crê, vai permanecer no pecado e vai cumprir-se o que a Bíblia diz: um abismo gera um abismo, o pecado chama outro pecado. Olha o que esses sacerdotes fizeram. Olha, vocês vão dizer uma outra versão, e pagaram aqueles homens para dizerem isso. Subornaram, gastaram dinheiro, e aí nós vemos uma decadência. Nós vemos que aqueles que prenderam Jesus usando da ilegalidade, julgaram, prenderam ele junto da traição de Judas, o julgaram com a ilegalidade, um tribunal completamente forjado, um julgamento à noite, que não era permitido. Usaram de calúnia, contrataram homens malvados, perversos, para darem falso testemunho. Agora usam do suborno para contar uma outra história. E não precisa ser um detetive para ver como isso é fácil de se desconstruir. Primeiro, aqueles homens eram treinados. Dormir em serviço havia uma pena grave. Você lembra do centurião que, quando a terra tremeu, a cela se abriu lá em Cesareia de Filipos, e ele pensou que os presos tinham fugido, ele queria se matar, porque havia vergonha e se pagava com a pena do próprio preso. Era a pena de morte, era a pena capital, ainda vergonha. Ele preferia morrer do que passar aquela vergonha. E aí aqueles homens, eles dizem: não, como você nos diz, nós estamos dormindo. E aí eu pergunto: como pensar que eles estavam dormindo? Dizemos, eles estavam dormindo, e quando eles estavam dormindo, eles vieram e levaram o corpo de Jesus. Ora, como você pode dizer que os discípulos vieram e levaram o corpo, se
estava dormindo. Se você estava dormindo, você não viu quem levou. O máximo que você poderia dizer, olha, nós dormimos, e aí vieram 20 homens, rolaram essa pedra silenciosamente e levaram o corpo dele. Quando a gente acordou, não tinha mais corpo. Então é uma história que se desconstrói muito facilmente. Mas eu espero em Deus que você hoje não esteja entre aqueles que não creem, entre aqueles que negam, apesar de todas as evidências, apesar de tudo que Ele é, apesar de tudo que Ele faz, que você não seja um incrédulo, que você não esteja contado entre aqueles que não creem, mas que você esteja contado entre aqueles que acreditam. E eu creio que todos aqui creem que Jesus ressuscitou. E nós cremos isso há mais de 2000 anos. Agora você imagina as primeiras pessoas que tiveram essa notícia. A notícia que ele ressuscitou. Eu vou falar aqui no texto de Mateus, mas vamos usar todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, sinóticos, e o 4º evangelho, que é o evangelho de João. O texto de Marcos diz que Maria Madalena e a outra Maria foram cedo ver o sepulcro. O texto de Marcos dá uma informação a mais, diz que Maria Madalena, a outra Maria, que chama de Maria, a mãe de Tiago. E ainda havia uma terceira mulher, Joana, e elas vão cedo ao sepulcro ver Jesus. Aquelas que foram as últimas a sair do pé da cruz, aquelas que foram as últimas a saírem do sepultamento, elas são as primeiras a irem ver o corpo de Jesus, com o intuito de servi-lo, de embalsamá-lo, de colocar ali perfume, de fazer ali um ritual, cerimonial previsto. E elas vão cedo. A gente lembra até de uma palavra do rei Davi, com um tom de profecia, que diz: cedo te buscarei. É porque o sábado, irmãos, é muito longo. É muito longo esse tempo sem Jesus. Um dia sem Jesus, 2 dias sem Jesus, 3 dias sem Jesus, é muito tempo, é uma eternidade. E elas vão cedo buscar Jesus. Que você seja assim também, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas os evangelhos dizem que elas tinham uma preocupação. E talvez você se lembre da pergunta que elas se faziam: quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra? Eu já disse aqui que era necessário 20 homens, os comentaristas dizem, para remover aquela pedra. E aquelas mulheres são no sepulcro. E a pergunta delas é: quem nos removerá a pedra? Irmãos, pode haver um obstáculo grande diante de vocês. Pode ser algo que seja irremovível, um obstáculo intransponível, uma pedra pesada demais. Eu não sei qual é o seu obstáculo, eu não sei qual é o seu impedimento, o seu empecilho, mas talvez você tenha a mesma questão: quem vai remover? Quem vai acabar com isso? Quem vai mudar esse quadro? Mas tem uma coisa que elas não fizeram, e que nós também não podemos fazer: é ficar parado, é ficar inerte, é ficar esperando. Olha, lá tem uma pedra, e se tem uma pedra, não adianta eu ir. Você vai indo e caminhando. Quando elas chegam, a pedra está removida. Enquanto nós vamos andando, irmãos, o milagre vai acontecendo. Aconteceu isso com os 10 leprosos. Eles não estavam curados, como Jesus disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Mas quando eles foram, o texto diz: indo eles, foram curados. Quando Josué, ele está diante do Rio Jordão, os levitas estão levando a arca do Senhor, o
Deus dos céus e da terra, a ordem é para que eles marchassem, mas o rio continuava ali, mas quando a planta dos pés dos sacerdotes que levavam a arca pousaram sobre as águas, elas se dividiam. Se eles ficassem parados, nada teria acontecido. Então não pare antes de chegar ali ao obstáculo. Salmo 121, lá no finalzinho, foi o texto que nós lemos hoje, eu acho que foi o texto que nós lemos hoje aqui na devocional, e vai terminar assim: aquele que sai andando e chorando, não, Salmo 126, quem sai andando e chorando, voltará com júbilo trazendo seus feixes, seus molhos. Você pode chorar, você não pode ficar parado, vai chorando, vai andando, vai caminhando, vai prosseguindo. E elas chegaram. Eu imagino que na caminhada, ou a preparar-se para caminhar, ouvindo, elas ouviram um grande barulho, porque o texto diz que houve um grande terremoto. A terra tremeu. E quando elas chegaram, a pedra não estava mais no lugar. Elas viram o anjo sentado no pé. Enquanto os soldados estavam aterrorizados, como se estivessem mortos, elas estavam alegres, elas estavam uma outra postura, receberam uma outra voz dos anjos. Por quê, irmãos? Aquilo que é terror do incrédulo deve ser um santo regozijo para nós. E nesse encontro, no túmulo vazio, a gente vê pelo menos 3 imperativos que essas primeiras testemunhas da ressurreição receberam. E esses 3 imperativos são os mesmos que nós recebemos hoje. O primeiro imperativo que elas recebem, o primeiro imperativo é crer. Crer. O outro evangelho vai dizer assim, ele não está aqui. Por que buscai entre os vivos, entre os mortos, aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui. A declaração, ele não está aqui, por si só, não seria suficiente, não seria motivo de alegria, mas ele ressuscitou, é motivo de alegria. E o anjo está dizendo, que ele não está pregando um novo evangelho, que ele não está falando nenhuma novidade, porque o anjo completa a frase e diz: ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. Não temos. E ele disse: olha, vá avisar os seus discípulos que ele vai diante deles para a Galileia. É assim como eu vos tenho dito. É um imperativo a crer, a acreditar, porque é a profecia que se cumpre. É o que Jesus já havia dito. E o que ele quer, irmãos, é que nós creiamos. Todo relato do Evangelho diz que Maria, ela está diante do túmulo e estão os anjos. Agora são 2, um sentado à cabeceira e um ao pé. E ela chora muito, perguntando: onde está o meu Senhor? E de repente, ela olha para trás. E quem está atrás dela é o próprio Jesus. Mas ela não o reconhece. Ela julga, ela supõe ser ele um jardineiro. E ela diz: se tiraste daqui, diz onde o colocaste, que eu vou buscar. Ela nem se deu conta de que não conseguia levar o corpo de um homem sozinho. Diz onde ela vai buscar. Talvez tivesse passado 1000 coisas pela cabeça dela. Talvez o jardineiro não achasse que esse túmulo novo de um homem rico, José de Arimateia, Jesus fosse digno dele. Porque o crucificado tinha que ficar lá, na cruz, sendo comido
aves do céu. Né? Jesus foi sepultado, não foi em qualquer lugar, foi num túmulo novo, aberto na rocha, túmulo de um homem rico, de José de Arimateia. Ele estava num dia, vamos buscar ele. E ela não conhece, talvez os seus olhos estivessem embaçados pela lágrima, talvez os seus olhos sejam vendados pela descrença, mas ela não conhece Jesus. Mas ela está buscando é Jesus. A palavra do anjo, no texto que nós lemos aqui em Mateus, vai dizer: não temas, porque eu sei que buscais a Jesus. Deus, Ele sabe, Ele conhece os seus ministros, os anjos, conhece aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos buscando, que nós estamos querendo, a nossa busca. Mas Maria, irmãos, não queria ver anjo. Maria não queria sentir a terra tremer. Maria não queria só ver pedra revolvida. Maria não queria ver jardineiro. Maria não queria ver coveiro. Maria não queria ver anjo, 1, 2, uma milícia de anjos. Maria não queria ver isso. Maria queria ver Jesus. O que interessava para Maria Madalena era ver Jesus. E às vezes nós nos contentamos com tão poucas coisas. Os crentes ficam querendo ver fenômenos acontecer, terra tremer. Mas nós precisamos só de ver Jesus. E quando ele disse Maria, ela conheceu a sua voz. E disse Rabone, que é mestre, uma saudação especial de reverência. Ele diz: vai e diz aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Jesus, Ele quer que a gente creia, quer que nós acreditemos. Você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 24, foi um texto pregado lá no culto da Páscoa, na Presbitério. Texto lindíssimo. Aqueles dois discípulos, um chamado Cleopas, no caminho de Emaús. Eles iam conversando, tristes, a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. E aí um terceiro homem apareceu, se aproximou e começou a caminhar com eles. Era Jesus, mas eles não conheceram que era Jesus. Na nossa lágrima, no nosso sofrimento, Jesus se aproxima e caminha conosco, e puxa assunto, e conversa, e se faz até de desentendido para deixar a gente falar. Você não sabe os acontecimentos dos últimos dias. E o que Jesus pergunta? Quais? Aqueles discípulos deviam está num treco ali, querendo agarrar aquele homem pelo pescoço. Onde você estava? Onde você veio? Você é o único santo de Jerusalém que não sabe as ocorrências dos últimos dias de Jesus, profeta, varão, é poderoso em palavras e obras. Nós pensávamos que eles eram Cristo, mas agora, há 3 dias que eles estão sepultados. E aí Jesus começou a falar da palavra, de todas as Escrituras. E quando eles chegam no lugar, Jesus faz menção de Camarão, isso é da gente, fica conosco. E aí Jesus parte o pão, e eles conhecem Jesus, e aí Jesus some da presença dele. Mas eles disseram uma coisa: não nos ardia no coração a palavra, enquanto ele nos falava no caminho, o coração deles ardia. Irmãos, o nosso coração, no dia de Páscoa, da ressurreição, em todos os dias após a ressurreição de Jesus, deve arder diante da palavra viva de Deus. Há quanto tempo o seu coração não arde? Há quanto tempo o seu coração não esquenta, não incendeia diante da verdade que Ele ressuscitou? E o anjo ainda diz para aquela creia: olha, veja o sepulcro, vê que Ele não está aqui, e se Ele não está aqui, Ele só pode ter ressuscitado. Um dos evangelistas diz que a roupa, a fronha, estava dobrada, bem dobrada, de linho, fino, branco, né? Tudo certamente ali fornecido pelo rico discípulo José de Arimateia, dobrada, bonitinho.
ladrão fazer isso? Primeiro que os ladrões de sepulcro naquele tempo, eles roubavam o corpo. Eles roubavam as roupas. Né? Mas ladrão nenhum deixa a coisa arrumada. Assim, o ladrão vai levar tudo, aí deixa tudo dobradinho, arrumadinho, né? O ladrão com mania de limpeza, quem sabe, né? Arrumou tudinho. Hoje ele vem às pressas, sai tudo arrumado. Desconstrói também aquela ideia que levaram o túmulo, os discípulos levaram. Aí os discípulos levaram, assim, não, vamos levar corpo, não, vou levar ele pelado, que é melhor. E vamos dobrar as coisas aqui enquanto os soldados dormem. Não, mentira, ele ressuscitou. Mateus Mendes, comentarista bíblico famoso, Chico, ele disse o seguinte: quando Jesus ele dobrou o seu lençol, fone, deixou tudo arrumado, e olha, não foi o anjo que ressuscitou, ele ressuscitou. O anjo só moveu a pedra, a semelhança daqueles homens que moveram a pedra para Lázaro sair. Não foram eles que ressuscitaram Lázaro, não foi o anjo que ressuscitou Jesus. Ele veio e moveu a pedra. Jesus podia mover a pedra? Podia. O que o anjo moveu? É como se fosse um oficial do céu abrindo a porta da prisão, pois eu não fugi dali. Eu fui livre, porque o preço foi pago. E aí Mateus me disse assim, que quando a gente olha para o túmulo vazio, né, aquelas folhas arrumadas, como uma cama arrumada, é como se nós, crentes, e aquelas mulheres primeiro pudessem dizer assim: olha, o dia que eu tiver que me deitar na cova, que eu morrer, tiver que estar ali, aquilo ali vai ser apenas como uma cama, vai ser provisório, vai ser passageiro, porque foi assim para ele. E ele saiu dali não desesperado, como quem foge do seu público, mas como quem arruma a cama antes de ir embora. É apenas uma passagem. Nós somos chamados a crer, imperativo a crer. Ele fez isso com Tomé. Tomé disse: se eu não tocar na sua mão, se eu não tocar no seu lado, eu não vou acreditar. E ele aparece e diz: Tomé, aqui é minha mão, aqui é meu lado, toca. Não seja incrédulo, mas seja crente. Ele quer que Tomé creia. Ele quer que você creia, que eu creia. O primeiro imperativo é a crer, é fé. O segundo imperativo é o imperativo a compartilhar. Aquelas mulheres, irmãos, vieram ver de manhã o túmulo de Jesus. E agora, quando elas sabem que o túmulo está vazio e que o anjo testemunha, o anjo testifica isso, elas podiam estar ali como Miriam, depois que o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto, dançando, pulando, alegres, cantando, como alguém que o seu time faz um gol no último segundo do jogo, no final do campeonato, né, com muita alegria. Elas estavam ali e Deus falou: eu quero ficar aqui. Esse lugar, agora o túmulo se transformou num lugar de festa. Quem sabe se lembrar lá da profecia de Isaías, ele transforma a cinza, o luto, o pranto em festa, em regozijo. Mas é que o anjo diz: ide depressa e contai aos seus discípulos, e contai a Pedro que ele vive. Irmãos, nós temos uma dádiva, uma bênção espiritual, mas não é para a gente ficar se deleitando, contemplando, em êxtase, como um monge dentro de um monastério. Não, nós temos o imperativo de ir e proclamar. E foi isso que elas fizeram. Elas saíram a toda pressa, saíram correndo. E quando fizeram isso, encontraram Jesus, ou melhor, Jesus encontrou com elas no caminho e disse: não temas, não temas. E como é bom que nós ouvirmos isso. E como é bom nós ouvirmos de Jesus: não temas. E como é bom nós ouvirmos do anjo dizendo: não chores, mulher, porque choras. Porque você está chorando. Você está assim, porque você está desse jeito. Não temas, ide e proclamar.
abençoadas. Primeiro, elas foram as primeiras a ver. Maria Madalena, um dos evangelistas destaca isso, é daquela mulher que ele tinha expulsado 7 demônios. E naquela cultura, naquela época, o testemunho de uma mulher não era aceito, a mulher não podia testemunhar. Mas foi elas que Jesus escolheu, não foi Pedro, não foi ninguém, não foi nenhum apóstolo, foi aquelas mulheres. E a primeira proclamação foi aos seus discípulos. Não foi, vai lá e fala para os sacerdotes, vocês mataram, mas ele ressuscitou. Vai lá e diz para Pilatos, está vendo o seu covarde que lavou as mãos? Ele ressuscitou. Não, é anunciar as boas novas, não é vingança, é anunciar as boas novas do Evangelho. Elas foram a toda a pressa. Eu já citei aqui Lucas 24, que é o texto dos caminhantes, ali a Emaús, Cleópas e outro discípulo, e Jesus se aproxima deles. Quando eles param, e eles estão caminhando entristecidos, o texto deixa isso claro, eles param e são cansados, já à noite, fica com a gente, não dá mais para caminhar, agora é hora de descansar. E aí quando eles entendem que Jesus está ressurreto, Jesus está vivo, aqueles homens voltam a toda pressa para Jerusalém. A caminhada que demorou um dia inteiro agora é feito rápido. Aquilo que tinha sido feito em tristeza, agora é feito em alegria. Aqueles homens que não tinham força, agora estão correndo e pulando, anunciando. Não tem tempo e nem querem, nem precisam mais descansar, porque Jesus ressuscitou. E é isso que acontece com o nosso coração, quando o nosso coração arde diante da palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, anunciar, proclamar. Se você perceber, eu não li o texto todo, mas se você continuar lendo esse relato de Mateus 28, como que é que ele acaba? Ele acaba justamente com a grande comissão. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações, por todo mundo, é uma coisa difícil. Mas quem está falando isso, quem está ordenando, é aquele que recebeu, aquele que tem todo o poder. E sabe o que ele garante? Ele garante algo muito especial. Ele garante a presença dele. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, pregar o Evangelho a toda a criatura que o seu coração arde assim. Se o primeiro imperativo é o imperativo a crer, o segundo imperativo é a proclamação, o terceiro imperativo é a felicidade, a alegria. A Páscoa fala disso, a ressurreição fala disso. O contrário seria a tristeza, como Paulo relata em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos, nós somos, a nossa fé é vã, nós somos os mais infelizes, mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus ele ressuscitou. Aquelas mulheres chegam chorando. E a pergunta do anjo é: mulher, por que choras? E essa pergunta pode ser replicada para você também. Por que você está chorando? Por que você está triste? É uma contradição de termos, ser crente e triste ao mesmo tempo. São paradoxos. São coisas que se excluem. Não dá para viver assim. Você imagina alguém que você ama muito. Só imagina. E essa pessoa morreu. E você chora com muito. Você imagina se essa pessoa, ela não morreu. Ela ressuscita. Ou então foi como acontece algumas vezes, foi uma notícia falsa. Foi um alarme falso do médico. E de repente, você sabe que aquela pessoa está viva de novo. Como vai estar o seu coração? Você vai estar com 1000 emoções. Você vai estar alegre demais, vai estar feliz demais. Porque aquela pessoa está viva, porque ela ressuscitou.
você procura entre os vivos, mortos, aquele que está vivo, é um chamado alegria. Não temos. Por diversas vezes. A nossa vida, já dizia Santo Agostinho, o crente, deve ser um aleluia da cabeça aos pés, porque ele está vivo e vai adiante de nós, ele nos acompanha o tempo todo, um momento, irmãos. Quando nós estamos sozinhos, às vezes a tristeza se apodera de nós, mas nós estamos sozinhos, um momento sequer, ele está conosco. Então, para trás, para longe, toda a tristeza, viva a plenitude de alegria que Deus tem chamado a viver. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Ele ressuscitou.